Amém. Saúde aos irmãos, com graça e paz do nosso Deus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Por mais uma vez, podemos estar diante de sua presença, louvando o seu nome, entoando cantos, nossa adoração, nosso louvor, nossas orações e nosso culto racional, que assim Ele nos ordena a fazer. E eu creio que os irmãos já sabem onde é o texto dessa noite, que se encontra em Tiago, no capítulo 1 e o verso 5. Eu já peço que os irmãos abram, por favor. E já sou grato a Deus por mais uma oportunidade de poder estar trazendo mais uma ministração para nossas vidas. Sabemos de nossas dificuldades, né? Mas o Senhor em tudo Ele nos sustenta, Ele tem nos mantido, é Ele quem nos capacita, é Ele quem realiza a sua vontade em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Então, se todos os irmãos estiverem encontrados, façamos a leitura, que na minha versão diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Amém? Diante desse texto de Tiago, eu gostaria de trazer uma mensagem de forma temática para nossas vidas, que seria acerca de 3 princípios para que nós venhamos tomar as nossas decisões, nossas vidas, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E esse assunto, ele é um assunto diário em nossas vidas, é um assunto contínuo, é um assunto também constante, porque todos nós tomamos decisões diariamente, todos nós fazemos nossas escolhas diariamente, e certamente, talvez, em algum momento de nossas escolhas, de nossas decisões, nós já paramos para pensar se realmente ter tomado essa decisão foi algo certo ou algo errado. Então, o simples fato de nós termos se dispondo da nossa casa, ter saído, alguns, como no meu caso, diretamente do trabalho e ter vindo adorar ao Senhor, ter vindo prestar o nosso culto ao Senhor, isso foi uma decisão que nós tomamos, isso foi uma escolha a qual nós fizemos. Sabemos que é bem verdade que o Espírito Santo primeiramente nos inquietou e nos trouxe aqui nesse lugar, mas houve uma escolha, uma decisão tomada pela nossa parte. Então, diante disso, eu trago 3 pontos para nossas vidas, para que possa nos ajudar e nos auxiliar em tomar as nossas decisões, que são diárias. E o primeiro ponto que eu trago é sempre buscar orientações nas Escrituras. E nós veremos isso futuramente. Não somente isso, mas nós precisamos orar sempre antes de tomar as nossas decisões. E por fim, precisamos analisar se essas decisões, se essas escolhas, elas glorificam ou não ao nome de Jesus. Então, quando nós temos nas nossas vidas esses 3 princípios, nós conseguimos tomar decisões mais assertivas em nossas vidas, porque nós estaremos nos baseando nas Escrituras, estaremos pedindo direção ao Senhor, e estaremos nos preocupando se essas nossas escolhas estão ou não agradando ao nosso Deus. Então, as nossas decisões, como eu falei anteriormente, elas são coisas que acontecem frequentemente em nossas vidas. Isso vai de coisas simples, como por exemplo, qual roupa eu vou me vestir hoje. Acredito que todos aqui, antes de vir para a igreja, escolheu bem a roupa qual eu iria vestir, ou que horas eu vou sair de casa, ou até mesmo o que é que eu vou preparar para o almoço de amanhã. Isso aqui mais voltado para as donas de casa, que geralmente se preocupam mais com amanhã. Mas também essas decisões, elas podem ser decisões bem complexas em nossas vidas, como por exemplo, qual faculdade fazer, qual curso eu vou me graduar, ou qual profissão eu devo seguir na minha vida, ou até mesmo com quem vou me casar, ou com quem eu vou me relacionar. Então, nós vemos que nós tomamos decisões simples, mas também tomamos decisões complexas e que precisam ser muito analisadas em nossas vidas.
E nesse contexto nós precisamos ser bem cautelosos, porque uma escolha feita ou uma decisão tomada em nossas vidas pode trazer um transtorno em toda ela. Pode trazer transtorno em nossas vidas que talvez sejam transtornos inesperáveis. E nós entendemos, né, que Deus, Ele nos deu sim a livre agência. E o que é a livre agência? Creio que todos nós sabemos, mas é você tomar suas decisões baseadas em algo ou influenciada por alguma coisa. E nesse contexto também entra a questão da tentação e do pecado. Então, nós sabemos que nós temos essa livre agência para tomar as nossas decisões, mas nós precisamos ser muito cautelosos, porque o nosso coração, muitas das vezes, ele é influenciado sempre para as decisões que parecem serem boas a nós, mas nem sempre aquilo que parece ser bom para nós, literalmente, vai ser bom para nossas vidas. E ao entendermos isso, devemos entender também que todos os nossos sentidos, assim como a nossa mente, assim também como os nossos sentimentos, eles foram influenciados ou foram manchados pelo pecado. E assim sendo, todas as nossas decisões que nós venhamos a tomar, que não seja baseada nesses princípios a qual eu apresentei, elas podem ser decisões corrompidas e tendem a se inclinar para o mal, ou seja, para tudo aquilo que agrada o nosso coração e que nos afasta do Senhor Jesus Cristo. Isso pode ser denominado como tentação, que nada mais é do que um direcionamento a escolhas e atitudes em estado de que nos coloca em desobediência a Deus. E meus irmãos, aqui está a razão pela qual muitas das vezes nós tomamos decisões erradas em nossas vidas. Porque nós somos tentados e agimos conforme o nosso coração. E muitas das vezes nós não paramos para observar os preceitos de Deus. Aquilo o que Deus ele tem a falar para os nossos corações. E com base nisso, como eu falei anteriormente, eu trago 3 princípios para as nossas vidas. E o primeiro princípio muito importante que nós devemos analisar antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha nas nossas vidas é buscar sempre orientações nas Escrituras. E eu convido os irmãos a ler o Salmo 119 e o versículo 5, que nos fala o seguinte. Salmo 119, o verso 105, amém? O Salmo 119, o verso 105, nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, busque orientações nas Escrituras. O cristão, ele tem, ou pelo menos ele deveria ter na sua vida, né, a palavra de Deus como regra de fé e prática. E isso implica em dizer que todos nós somos regidos por ela. E que ela é quem nos direciona em nossas tomadas de decisões. E é por isso que jamais nós devíamos nos apartar das Escrituras. No entanto, o que acontece é que muitas das vezes, ou se não, na maioria das vezes, as nossas decisões, elas são tomadas sequer antes nós lermos a palavra de Deus. Ou sequer antes nós mesmos meditar naquilo que Deus ele está dizendo para nós. Como eu falei anteriormente, infelizmente todas as nossas emoções, assim como nossos sentimentos, eles foram manchados pelo pecado, eles sempre tenderão a pender para aquilo que alimenta o nosso ego, que alimenta nossos corações. E que nós precisamos sempre buscar orientação na palavra de Deus antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha nas nossas vidas. Por quê? Porque ela é o nosso manual de regra, de fé e prática. Então,
Muitas das vezes preferimos nos aconselhar com um parente próximo, ou até mesmo nos aconselhar com um amigo, ou até mesmo nos aconselhar com um irmão na fé, sim. Mas às vezes nós escolhemos isso ao invés de nos aconselhar nas Escrituras. Às vezes nós damos mais importância à palavra de uma pessoa a qual nós temos como próximo nosso. Às vezes pode ser um pai, uma mãe ou algo do tipo. E damos mais crédito à palavra dessas pessoas que muitas das vezes não são nem cristãs do que a própria palavra do Senhor, a qual nos ensina tudo aquilo que nós deveremos fazer em nossas vidas. E com isso, nós devemos deixar bem claro aqui que a Bíblia, em nenhum momento ela condena essa atitude de você se aconselhar com alguém, de você até mesmo buscar orientações de uma pessoa mais experiente com você, mas muito pelo contrário, nós recebemos orientações para assim proceder. E eu convido você a ler Provérbios, o capítulo 15, o verso 22, que nos fala acerca desse assunto também, de nós nos orientarmos com pessoas mais sábias que nós, ou pessoas mais experientes, para que possamos tomar decisões assertivas em nossas vidas. O Provérbios, do capítulo 15, e o versículo 22, ele nos fala o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Ou seja, muitas das vezes quando nós tomamos escolhas ou decisões sem sequer também termos orientações de uma pessoa mais experiente, talvez uma pessoa que já passou pelo mesmo momento ao qual você esteja passando, existe um grande perigo de nós fracassarmos em nossas decisões. E a Bíblia nos ensina nós a temos essa atitude de querer ser aconselhado por pessoas mais experientes do que a gente. Mas o que nós precisamos nos atentar é a quem ou com quem nós estamos buscando conselho. Você consegue entender essa diferença? Porque nós vimos que as nossas emoções ou até mesmo as nossas intenções, elas foram manchadas sim pelo pecado. E assim sendo, tal pessoa, talvez ela poderá nos aconselhar aquilo que ela acha ser certo e não aquilo que o Senhor disse ser certo. Então, o perigo de você buscar aconselhamento a pessoas de fora e não nas Escrituras é esse, porque tal pessoa pode ter passado pelo mesmo momento que você e talvez ela ache aquilo que ela pensa ser certo como certo para a sua vida, mas nem sempre é aquilo que a palavra do Senhor diz para nossas vidas. Então, há um grande perigo nessas questões também. No entanto, um conselho de uma pessoa mais experiente que nós pode sim ajudar-nos a tomar as nossas decisões como normalmente deveria acontecer em nossas vidas. Mas nós precisamos sempre, meus irmãos, sempre nos lembrar de que é Deus quem tem os melhores conselhos para nós. E por isso que de maneira alguma nós devemos nos apartar de sua palavra ao tomar qualquer decisão em nossas vidas. Mas o que acontece muitas das vezes é que, como se não bastasse isso, existem aqueles que muitas das vezes se acham Deus, né? E que são seus próprios conselheiros. Você já viu pessoas assim que às vezes é dotado de uma sabedoria ou é dotado de uma inteligência, podemos dizer assim, que ela se acha a pessoa mais experiente do mundo e que se recusa em suas decisões buscar aconselhamento de outrem. Ela se acha como se fosse um Deus, né? E essas tomadas de decisões nessas pessoas, né, elas muitas das vezes se baseiam naquilo que ela acha ser certo. E muitas das vezes essas pessoas que se acham dotadas demais de sabedoria ou de inteligência, elas costumam cometer muitos erros. Então, precisamos sim de aconselhamentos externos
para nossas vidas, mas precisamos principalmente dos conselhos do Senhor. Porque é Ele que nos conhece no nosso íntimo. É Ele que sabe do que nós precisamos, é Ele que intimamente conhece tudo que nós estamos passando em nossa vida. E o texto ao qual nós lemos, ele é bem claro, né? Em dizer que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para nossos pés. Isso voltando para o Salmo 119, o versículo 105. E isso nos leva a entendermos, irmãos, que é ela que ilumina os nossos olhos e que ilumina as nossas mentes. E com isso, nos levando a sempre tomar as decisões certas nas nossas vidas. Então, antes de tomar uma decisão na sua vida, jamais deixe a palavra do Senhor do lado, mas busque aconselhamento nela, porque certamente o Senhor há de nos aconselhar. E em segundo tópico para nossas vidas, eu trago a oração. Trago a oração porque nós entendemos que a oração, ela é um elo entre o homem e Deus. E não somente isso, mas ela é um dos meios de graças aonde foi nos concedido, e por isso que nós não devemos rejeitar. E hoje, como nós bem sabemos, hoje é um culto de oração, e o Senhor, Ele nos convida a orar nessa noite, e assim nós fizemos, e assim nós fazemos. O próprio apóstolo Paulo, ele nos convida a nós orarmos sem cessar. O texto ao qual nós lemos de Tiago, ele é bem claro que se alguém tem falta de sabedoria, ele deve pedir a quem? Ele deve pedir a Deus. Porque, como eu falei, Deus é Ele quem tem os melhores conselhos para nossas vidas. Então, a oração, assim como a leitura da palavra, nos leva a um aperfeiçoamento no nosso relacionamento com Deus. E não é à toa que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Assim também como José, Davi, estavam sempre em oração. E até mesmo o próprio Jesus, ele se dedicava muito à oração. Quantas vezes ele se retirou para orar? E nós temos uma passagem muito conhecida, que é quando ele foi orar no Getsemane, onde ele levou os discípulos consigo. Então, nos evangelhos vai nos relatar que o Senhor Jesus Cristo, ele se dedicava muito à vida de oração, e no evangelho de João, capítulo 17, é uma passagem muito conhecida, onde se fala acerca da oração do Senhor, onde ele faz antes de ascender aos céus. Então, Tiago, ele aqui, ele nos encoraja a nós nos direcionarmos a Deus em oração, porque nós fazendo isso, certamente Ele nos dará conselho através da sua palavra. E por meio dela, nós obteremos o conhecimento necessário para sempre agir de maneira correta em nossas vidas. No entanto, talvez essa prática, ela não tenha sido algo constante em nossas vidas. E talvez nós possamos usar até mesmo a palavra de falta de tempo. Quanto nós já usamos essa desculpa de dizer que não oramos ao Senhor no nosso dia porque faltou tempo. Não tive tempo hoje de me dedicar à oração. E nós usamos essa palavra muitas das vezes como desculpas. Porém, nós devemos entender que não existe lugar ou não existe momento certo para nós nos dirigirmos ao Senhor em oração. Basta nós elevarmos nossos pensamentos e os nossos corações ao Senhor, que certamente Ele estará disposto e disponível para ouvir o nosso clamor e escutar as nossas petições. Nós precisamos, meus irmãos, ser sábios, precisamos ser muito prudentes em nossas escolhas e nossas decisões. E por isso que a sabedoria que procede de Deus, ela é infinitamente maior do que qualquer conhecimento humano. Tiago, ele é sujeito a falar disso, porque afinal, estudos vão mostrar que Tiago, ele era conhecido como joelhos de camelo, pelo fato dele estar em constante oração, ou estar com seus joelhos constantemente dobrados, né, e estar sempre buscando ao Senhor em oração. Não é à toa também que essa sua carta ou esse seu livro,
ele são muito semelhantes a Provérbios, por se tratar de muitas questões práticas de nossas vidas. Quando você começa a ler essa carta de Tiago, você vai ver que as suas citações, elas são citações práticas de nossas vidas. E essa citação do versículo 5, nós conseguimos ter muito bem como exemplo para nossas vidas. Então, por mais que uma pessoa ela não tenha um conhecimento teológico aprofundado, mas quando ela começa a ler essa carta de Tiago, ela começa a ter um entendimento pleno, porque os seus direcionamentos, os seus aconselhamentos e aquilo que ele escreveu aqui nessa carta são de questões muito práticas em nossas vidas. E com isso, nós entendemos que Tiago, ele experimentou dessa sabedoria do alto e nos aconselha também a pedir essa sabedoria ao Senhor, porque ela é muito maravilhosa em nossas vidas. Então, jamais, antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha em sua vida, jamais deixe de orar ao Senhor e perguntar ao Senhor se essas escolhas são realmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo Ele quer para nossas vidas. Mas não somente isso, eu trago o terceiro ponto para nossas vidas, que nós precisamos nos perguntar se as nossas decisões, elas glorificam ou não ao Senhor Jesus Cristo. E eu aconselho você a abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 e 32. Eu peço para os irmãos abrirem, porque é costume da nossa congregação, mas aqui sempre eu me esqueço que tem os slides. Então, eu vou estar lendo aqui e os irmãos acompanham por os slides, amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Não, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32, que nos fala o seguinte. 10, 31 e 32, que nos fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, antes de tomar qualquer decisão, se pergunte: essa minha escolha irá glorificar ao nome de Jesus? E em terceiro lugar, e não menos importante, nós devemos sempre, meus irmãos, nos perguntar se as nossas atitudes, ela glorificará o nome do Senhor. Nós entendemos também que nós somos criados, nós somos salvos, nós fomos regenerados para glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Então, antes de nós fazermos qualquer escolha, sempre essa pergunta ela deve vir em nossas mentes: isso irá trazer glória para Deus? Ou Deus ele estará satisfeito com essa minha atitude? Então, certamente nós fazemos esse questionamento em nossas vidas todas as vezes que nós vamos tomar qualquer atitude, seja ela uma atitude pequena, como nós vimos no início, ou seja ela uma atitude grande em nossas vidas, ou qualquer escolha que nós viemos fazer, nós iremos pensar várias vezes antes de agir, porque a nossa intenção é se irá ou não glorificar o Deus a qual nós servimos. Paulo, nesse contexto, ele estava aqui tratando acerca da liberdade cristã na igreja de Corinto, e ele expõe algumas exceções e também alguns limites a serem observados por aquela igreja. No entanto, o mais interessante é que ele conclui o seu raciocínio nesse capítulo 10, nos mostrando que o início e o fim da nossa liberdade é se irá ou não glorificar ao nome de Jesus. E isso é algo muito interessante e muito admirável, o apóstolo Paulo ele tratar acerca da liberdade cristã dessa maneira. E, meus irmãos, essa é uma observação crucial em nós, para nós tomarmos as nossas decisões, desde as mais simples quanto as decisões
mais complexas em nossas vidas. E nós devemos citar aqui alguns exemplos para nós, que nós sempre devemos nos perguntar antes se vai glorificar a Deus ou não, como por exemplo, eu vestir certa roupa, vai trazer glória para Deus ou não? Eu frequentar devido lugar ou aquele ambiente, eu vou estar glorificando a Deus com isso ou não? Eu exercer essa profissão vai estar trazendo glórias para Deus ou não? Eu ouvir certas músicas, isso vai estar glorificando o nome de Deus ou não? Eu fazer, sei lá, uma tatuagem, eu vou estar trazendo glórias para Deus com essa atitude, com essa escolha ou não? Eu ingerir bebida alcoólica, eu vou estar glorificando o nome de Deus com isso? Sim ou não? Talvez eu mudar de congregação, eu sair de onde eu congrego e ir para outro local, eu vou estar glorificando a Deus com isso ou não? Isso vai ser uma decisão tomada baseada nas Escrituras. Eu orei a Deus antes, sim ou não? Eu investi meu tempo em certas coisas, eu estou glorificando a Deus com isso ou não? Eu investi o meu dinheiro em certas coisas, em certos objetos, em certos bens, eu estou glorificando a Deus com isso? Sim ou não? Eu estou trazendo glórias a Deus com isso? Sim ou não? Então, quando nós temos esses princípios em nossas vidas, certamente nós iremos tomar decisões mais assertivas em nossas vidas do que decisões erradas. Então, nessa noite, o meu desejo é que Deus ele tenha nos exortado, assim como Ele me exortou nessa ministração, a nós tomarmos as nossas decisões certas. E jamais esqueça desses princípios. Busque orientações na palavra de Deus, ore ao Senhor e sempre se pergunte se a sua escolha está glorificando a Deus ou não, que assim certamente nós correremos um risco menor de errar em nossas escolhas, amém? Então dessa forma eu agradeço essa rica oportunidade e que Deus possa continuar nos abençoando.